Olá, tudo bem? Eu me chamo Vander Daibes e hoje eu estou dando início à série O Evangelho Genuíno de Jesus. Nesse primeiro episódio, nós vamos relatar sobre o Evangelho que cura. Mas primeiramente eu preciso dizer a vocês que o Evangelho ele é a doutrina e a história de Jesus Cristo aqui na Terra. Amém? Mas você sabe o significado de evangelho? O evangelho, ele vem de origem grega. Essa palavra, ela tem o significado de boas novas. Isso mesmo, boas novas. E se você prestar atenção, ali no Novo Testamento existem os 4 primeiros evangelhos, ou melhor dizendo, os 4 primeiros livros. E esses livros, eles narram a história e a vida de Jesus. Além disso, nesses livros, vocês vão ver acontecimentos inerentes à vida de Jesus aqui na Terra e também vão ver sobre os ensinamentos, sobre a doutrina cristã, sobre o Evangelho de Jesus. 4 primeiros evangelhos, nós vamos relatar muitas coisas de extrema relevância para as nossas vidas. Uma coisa que vocês precisam saber, os autores desses 4 evangelhos se chamam Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas vamos dar início ao episódio número 1, amém? E nesse episódio, nós vamos falar sobre o Evangelho que cura. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Se pararmos para analisar todo esse contexto, nós iremos ver que Deus ele deu o seu Filho por amor à humanidade. Que Deus ele deu o seu Filho para trazer boas novas à humanidade. Vamos começar a perceber que nós precisamos, aleluia, glórias a Deus, desenvolver essas ferramentas que o Senhor Jesus nos ensinou sobre o seu Evangelho, esse Evangelho que cura. Amém? O primeiro versículo que eu quero relatar, que é muito conhecido, se encontra no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 e 5, que diz assim: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi através das pisaduras de Jesus aqui na terra que a igreja, que a humanidade, que o homem, que a mulher foi sarado. Foi através dessas pisaduras, foi através da vida dele que nós obtemos algo diferenciado, que nós obtemos uma novidade que se chama o Evangelho das Boas Novas. E essas boas novas que o Senhor Jesus trouxe sobre as nossas vidas, Ele mesmo nos ensinou com diversos exemplos. De Mateus até o livro de João, você vai ver muitos e muitos relatos de lugares aonde Jesus passou. E todos os lugares aonde Jesus passou, acontecia milagres, aconteciam curas. Os coxos eram curados,
os cegos voltavam a enxergar, os paralíticos andavam, os mudos falavam, os surdos ouviam. Então, muitas coisas maravilhosas o Senhor Jesus nos ensinou. Mas sabe qual é a principal essência do Evangelho de Jesus? É o amor. O amor é o principal fundamento. Porque a Bíblia fala que Deus, ele é amor. E Jesus, quando ele iniciou o seu trabalho, iniciou o seu ministério, iniciou seus ensinamentos, ele, aonde chegava, as pessoas viam na vida dele o amor. Era exalado o amor, era como um perfume, e o perfume, a essência era muito forte, e era uma essência que chamava a atenção das pessoas. E através daquela essência do amor de Jesus, nós fomos alcançados por esse amor. Aleluia. E hoje eu quero falar para vocês que Jesus, aonde ele chegava, milagres aconteciam. E por onde Jesus passava, ele ensinava, ele demonstrava, ele mostrava todo esse amor para com a humanidade. E ele falava do reino de Deus. Ele falava do reino de Deus com muito amor, com muita dedicação, com muita sabedoria. E quando ele relatava, diz a palavra do Senhor ali, se você pegar e meditar profundamente em cada contexto de Mateus até o livro de João, você vai ver que ele demonstrava com sabedoria. Ele fazia tudo por amor. Ele levava o evangelho com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E aquele evangelho que ele carregava, que ele trazia sobre os lugares por onde ele passava, milagres aconteciam, curas aconteciam, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, pessoas eram alcançadas pela cura, eram alcançadas pelo poder da cura. Amém? Glórias a Deus. Um outro versículo que relata está lá no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 14 e 15. Está entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com o azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia, glórias a Deus. Então, nesse contexto aqui, nós já vemos Deus, ele nos ensinando que nós devemos orar, que nós devemos usar o poder da oração. Porque o primeiro fundamento do Evangelho de Jesus, o amor, como já foi falado. O segundo fundamento é a oração constante, é a constante oração. Jesus, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. A Bíblia fala que ele nos ensinou a orar e que ele nos ensinou a usar essa oração, a usar a nossa fé. Porque o terceiro fundamento é a fé. E nós precisamos ter fé. Fé no nome do Deus poderoso. Fé no nome do Deus maravilhoso. Porque ele levava o reino de Deus aonde ele passava. E aonde Jesus passava. Aonde Jesus estava, acontecia algo. Milagres aconteciam. Amém? Glórias a Deus. E nós precisamos também ser instrumentos para levar cura
salvação e libertação para a vida de outras pessoas. E uma coisa muito importante aqui que eu preciso deixar enfatizada. Jesus, ele mostrou que o evangelho, ele traz cura. Que esse evangelho que ele estava ensinando, por onde ele passava, estava curando a vida das pessoas, estava mudando a história da vida das pessoas, amém? Glórias ao nome do nosso Deus, amém? Glórias a Deus. Senhor meu Deus, clamei a ti, tu me saraste. Salmos 30, versículo 2. Nessa mensagem você vai ver que o salmista está pedindo, está clamando ao Senhor, e ele foi alcançado com uma cura, e ele foi sarado. Outro versículo em Jeremias 17, capítulo 17, no versículo 14, diz assim: cura-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Glórias a Deus. Aleluia! Deus, ele nos ensinou por meio da pessoa de Jesus Cristo. Ele nos ensinou que nós devemos usar o amor juntamente com a oração e a fé. Esses pilares são fundamentos importantes no Evangelho de Jesus. Nós precisamos crer em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos depositar nossa esperança em Deus. Porque Deus, ele é o amor. Deus, ele é a cura. Deus, ele é a mudança para as nossas vidas. Deus, ele é tudo para as nossas vidas. Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele relata isso ali no livro de João, que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por ele. Através da pessoa de Jesus, nós fomos apresentados a Deus. Através da pessoa de Jesus, nós nos achegamos a Deus. Esse é o evangelho genuíno de Jesus. É o evangelho de transformação. É o evangelho de cura. É o evangelho de mudança. Amém? Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Sara os quebrantados de coração, ele ata as suas feridas. Salmo 147, versículo 3. E aqui no Salmo 103, no versículo 3 diz assim: ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Glórias a Deus. A ordenança de Jesus para os seus discípulos foi para que pregassem o evangelho da salvação em todos os lugares e alcançassem e discipulassem as pessoas, mas também que levassem cura. Cura, que é o nosso tema de hoje aqui do nosso programa, que é o nosso tema de hoje da nossa série. Amém? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, versículo 8. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, versículo 18. Uma das coisas que Jesus mais fez foi curar as pessoas, como vocês podem ver. Nós podemos citar aqui a cura do cego Bartimeu, nós podemos citar aqui a cura daquela mulher do fluxo de sangue. Nós podemos citar aqui tantas curas. Por onde Jesus passava, curas aconteciam, amém? O evangelho de Jesus é um evangelho de cura. O evangelho de Jesus é um evangelho de cura, amém?
E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 9, versículo 35. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui hoje, por meio de tantos contextos da palavra de Deus, tantas histórias, tantos lugares por onde Jesus passou, tantos relatos e tantos acontecimentos, que nós podemos concluir que o Evangelho de Jesus é o Evangelho que cura. É o Evangelho que cura. Amém? Glórias a Deus. E para finalizar, Colossenses 1, versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é o Filho do homem, veio para buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do homem era o título messiânico de Jesus, o Messias, o enviado, Jesus Cristo, e indicava sua perfeita humanidade. Sua missão era buscar e salvar quem estava perdido. A missão de Jesus era buscar e salvar os perdidos. Uma coisa que eu preciso deixar claro: o Evangelho de Jesus, ele é um Evangelho que cura. Ele é um Evangelho que transforma. Ele é um Evangelho que faz coisas novas na vida da gente, amém? Hoje o nosso intuito aqui, lendo tantas histórias, tantos contextos bíblicos, é dizer a você que está do outro lado dessa tela, que está recebendo a mensagem que está sendo liberada hoje aqui nessa série, nesse primeiro episódio, que se intitula O Evangelho de Jesus. É o Evangelho que cura. Esse Evangelho genuíno, esse Evangelho maravilhoso. Ele quer curar a tua vida. Não só enfermidades físicas, mas também as espirituais, as emocionais, em todos os sentidos e aspectos. Por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Amém? Glórias a Deus. E esse foi o nosso primeiro episódio dessa série. E eu quero dizer a vocês, muito obrigado por terem assistido. E nos vemos no próximo episódio. E vai se preparando, porque nós vamos para um segundo episódio, onde nós vamos falar sobre o Evangelho que liberta. O Evangelho que traz libertação. Amém? Que Deus ele venha abençoar a tua vida poderosamente. E nos vemos no próximo episódio da série O Evangelho Genuíno de Jesus. Até a próxima!